E a gente parou no verso... A gente só viu um verso no domingo passado. A gente parou no verso 11. Então, a partir de hoje, a gente vai retomar o verso 12 em diante. Tá bom? Então, verso... Efésios, capítulo 5, verso 12. Sim. Obrigado, Davi. Tá ótimo. Tá bom? Se precisar, Se eu quiser deixar ele mais fraquinho, o que eu faço aí? você aperta esse fã aqui, ou aumenta a temperatura. Na verdade, tem igreja agora aqui, ali em cima, né, Davi? Fazendo a leitura. Tá bom? Efésios, capítulo 5. Eu vou ler mais uma vez os versos da semana passada. Eu vou ler do 12 até o verso 17. Vamos ver o quanto a gente consegue avançar nessa manhã. Então, Efésios, capítulo 5, verso 12 ao 17. Tá bom? Quem puder desligar o áudio, aí quando precisar falar, só abrir e falar, sem problemas. Então, Efésios, capítulo 5, verso 12 ao 17. Diz assim no verso 12. Aninha, se quiser colocar para gravar, pode colocar, Aninha. O Aninha não está aí ainda. Ah, tá aí, sim. Então tá. Então, Efésios, capítulo 5, verso 12 ao verso 17. Diz assim: Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então, lembrem-se de que no domingo passado a gente viu o verso 11, no qual o apóstolo Paulo escreveu: E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, a gente gastou a aula inteira no domingo passado falando sobre o que significa você reprovar. Porque senão, se alguém pega esse texto e não o interpreta à luz de outras passagens bíblicas que dizem que a gente não deve ser uma espécie de promotor de justiça ambulante, em busca de provas condenatórias por todo lado, mas que nós devemos muitas vezes ser como amigos, que perdoam ofensas, pecados. Então, para equilibrar isso, a gente tem que saber quando reprovar, né? O que significa reprovar as obras das trevas, e muitas vezes não vai significar você levantar uma condenação em voz alta, às vezes é o seu silêncio, às vezes é uma posição que você toma, né? Às vezes é uma fuga. Por que, Pedro, é uma fuga? Ué, José, ele reprovou as obras infrutíferas das trevas que a esposa de Potifar queria realizar com ele. E era o sexo fora de uma relação matrimonial. A mulher era mulher do patrão dele no Egito, né? E ele, para não incorrer em pecado, ele foge dela. Então essa foi uma forma de reprovação, fuga. Então a gente viu tudo isso no domingo passado. É uma breve recapitulação que eu estou fazendo, mas isso é para vocês terem ideia de que não foi um verso simples, o verso do domingo passado. Especialmente num país como o nosso, que, devido à quantidade de cristãos e ao grande fator das redes sociais, é muito fácil você ver pessoas levantando condenações, mandando todo mundo para o inferno, dizendo que ninguém presta e tal. É um tipo de reprovação. Contudo, é uma reprovação bíblica? É algo que Cristo quer que nós façamos sem cessar? Ou tem um momento certo para isso? Sem dúvida tem um momento certo para isso, tem a forma certa para isso, que nem sempre é a mesma. Então a gente viu tudo isso no domingo passado. Quem tiver curiosidade e não tiver participado, basta assistir mais uma vez essa aula, assistir pela primeira vez, né, essa aula que ficou gravada. Então vamos retomar aqui, verso 12, né? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Verso delicado, a gente vai tentar entender o que ele está dizendo. Continuando. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo ou remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, verso final. Por esta razão, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, esses são os versos de hoje. Eu vou fazer uma oração para a gente começar essa exposição. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por mais um dia do Senhor. Obrigado porque, além de ser um privilégio, Senhor, estarmos em contato com a Sua palavra e em comunhão ao redor dela, também ela é um alimento, Senhor, para a nossa alma. É ela que nos enche de vigor, de esperança, é ela que nos consola, Senhor, no momento de dor, é ela que também nos adverte nos momentos em que a gente está cheio de orgulho, ou a gente está desleixado. Então ela é como uma luz para o nosso caminho, uma lâmpada para os nossos pés, e nesse momento nós estamos aqui, Senhor, aos seus pés, como Maria, desejosos de ouvir a Tua palavra. Então abre o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração, e que nós possamos nessa manhã compreender o que o apóstolo Paulo quis comunicar a essa igreja de Éfeso, que por extensão, por ser constituída dos nossos irmãos na fé, é uma mensagem que se estende a nós, Senhor. Então que nós possamos ouvir a Tua palavra. Como diz o livro de Apocalipse, aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o nosso desejo. Um perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, enquanto o pessoal está chegando aqui e sentando, vamos ver então o que o apóstolo Paulo disse nesse verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele disse que nós não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas daqueles que não conhecem a Deus. Esse é um ponto, né? E nós vimos isso no domingo passado. Segundo, ele diz que nós devemos reprovar essas obras. Aqui ele está acrescentando um peso, ele está enfatizando o porquê de nós não devermos ser cúmplices e o porquê de nós devermos reprovar. E essa é uma informação que ele traz, porque o simples fato de nós trazermos à luz numa conversa entre 1, 2, 3, 4 amigos ou mais pessoas, o conteúdo, a natureza do que muitas pessoas fazem secreto é algo vergonhoso. É uma coisa que não é digna da conversa entre cristãos. É algo que não deveria, sabe, criar raízes. É algo que deveria passar pelos nossos ouvidos e ser imediatamente descartado. E se chegasse nos nossos lábios, imediatamente a gente cessa com esse tipo de informação. Então tem coisas nesse mundo, nessa vida, que o simples fato de nós trazermos à luz é uma vergonha. Sabe, faz mal, prejudica. Não edifica nós mesmos, não edifica o nosso próximo. É simplesmente um conteúdo que não tem nada a acrescentar. E aí você pode estar perguntando, mas Pedro, que tipo de pecados ou atos vergonhosos aconteciam naquele tempo e que o apóstolo Paulo diz que eles não deveriam sequer mencionar? Olha, tudo aquilo que acontece hoje em dia, sem sombra de dúvida, acontecia naquele tempo. Contudo, naquele tempo, eu acredito que a gente pode acrescentar um determinado, uma informação, um agravante. Era a extensão do politeísmo. Né? Você tinha muitos cultos pagãos que aconteciam no primeiro século, muito mais do que hoje, especialmente na nossa sociedade, que é constituída, na sua parte majoritária, de católicos e protestantes. Né? Você tem uma minoria, um grupo ínfimo de pessoas que são adeptas do candomblé, essa religião de matriz africana. Você tem pessoas adeptas da Umbanda, muito parecido com o candomblé, contudo uma religião brasileira, fundada em 1906 por Zélio Marques, e é uma religião que carrega características dos espíritas, daqueles do candomblé, dos católicos, até mesmo dos cristãos, do paigeísmo, dos indígenas. Então você tem a Umbanda também no nosso país, uma religião natural do nosso país. Contudo, a parte majoritária é de católicos e protestantes. Então é difícil você poder fazer uma comparação com a amplitude e a extensão dos cultos pagãos do primeiro século. No primeiro século você tinha uma série de deuses adorados. Você tinha os deuses gregos, deuses romanos, deuses cananeus, deuses fenícios, deuses egípcios, deuses mesopotâmicos, deuses persas, né, deuses babilônicos, deuses assírios, eram muitos deuses, né? Então, algumas religiões que eu acredito que mais
envergonhavam, né, a mente e a conversa dos cristãos, a gente poderia dizer que era aquela chamada orfismo, no qual você prestava culto a Orfeu. Nessa religião, ela era caracterizada por orgias, muita bebida, e você tinha outros deuses adorados que envolviam o sacrifício de animais, alguns animais grandes, como touros, vacas, né? Então eram coisas assim que o apóstolo Paulo diz, olha, o que eles fazem secreto, só de mencionar é vergonhoso, né? Então ele está falando sobre esse tipo de coisa, né? E muitos outros pecados. Então, trazendo para o nosso tempo essa aplicação, nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje é muito comum você ver pessoas trazendo à luz pecados vergonhosos por causa do hype ou do engajamento que isso gera nas redes sociais. Então, é uma violação direta a esse preceito que o apóstolo Paulo apresentou à igreja de Éfeso para poupar a igreja de algo que é prejudicial. Hoje, esse preceito, em grande parte, ele não é respeitado, porque os pastores, muitas redes de fuxico gospel, de fofoca gospel, eles dependem dessas coisas vergonhosas, entendem? Então você tem páginas hoje no Instagram, no YouTube, páginas no YouTube, canais no YouTube, ou páginas no Facebook, TikTok, em que o eixo principal que regula a página, que faz a coisa se mover, ele é caracterizado por pecados, sabe, muito vergonhosos, que são sempre trazidos à luz. Né? Esses dias, não sei se vocês viram, mas várias páginas de fofoca gospel ficaram compartilhando a imagem parece que é de um pastor de algum lugar do interior, não sei se é de São Paulo ou de Minas, que foi pego em diferentes câmeras da cidade de calcinha, sabe, em conversa com travestis, e as páginas cristãs, gente, ficaram compartilhando imagem desse homem de calcinha pela cidade, mostrando, sabe, essa coisa patológica que esse homem vive, né, essa deturpação moral, e trazendo isso à luz. Por que fizeram isso? Porque gera engajamento. Milhões e milhões de pessoas compartilham esse tipo de coisa, comentam em cima desse tipo de coisa, e isso gera, né, esse engajamento para a página, que na monetização significa dinheiro, significa grana, porque quanto mais seguidores você tem, maior é a publicidade que você pode oferecer e maior o retorno financeiro. E você tem pastores que fazem isso, que trazem à luz de determinados pecados, simplesmente para serem ouvidos, sabe, por um grupo maior, sabe? Então são coisas assim que, olha, é difícil você desconstruí-las hoje em dia e mostrar, apontar o erro, porque é algo que tem se naturalizado com tanta facilidade que as pessoas parecem que perderam de vista que, além disso não ser bom, não agregar em nada, e muitas vezes é um pecado, sabe? E muitas vezes é pecado, algo que não deveria ser feito, né? Então, é uma vergonha para a igreja, quando pastores e páginas gospels ficam trazendo à luz pecados vergonhosos em busca de engajamento. E aqui o apóstolo Paulo diz: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Continuando. Verso 13. Mas todas as coisas que dizem respeito a pecado, sabe? Conduta má, imoral, todas as coisas ruins. É disso que ele está falando. Esse é o tema central. Quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então, ele está falando sobre o papel que a graça de Deus tem em muitas vezes trazer à luz os pecados das pessoas. Porque uma das características da luz, dessa metáfora usada com tanta frequência na Bíblia, ao longo de todos os livros bíblicos, é não somente de aquecer, sabe, de conceder vida, mas também de iluminar. Fazer as pessoas enxergarem aquilo que se encontra em secreto, no escuro, em oculto. Então, quando ele diz que quando essas coisas são reprovadas pela luz se tornam manifestas, ele está falando, essas coisas elas não podem se ocultar, sabe, dessa obra especial realizada pelo Espírito Santo, porque ele usa, muitas vezes,
esses pecados das pessoas para convencê-las, sabe, de iniquidade, para gerar aquela convicção de pecado. E quando isso acontece, essas coisas se tornam manifestas. E quando essas coisas se tornam manifestas, é uma oportunidade ao arrependimento. Porque Deus, em sua eterna misericórdia, em seu coração compassivo, ele faz vista grossa a esses nossos pecados, desde que nós nos arrependamos e tenhamos fé no seu Filho. Então, uma notícia maravilhosa. O que ele está dizendo aqui é algo fantástico. O que ele está dizendo aqui é que uma pessoa pode se envolver em atos vergonhosos, atos perversos. E se a luz do evangelho iluminar o coração dessa pessoa, os desejos dessa pessoa, e ela for convencida de pecado, confessar os pecados e pedir perdão a Deus, ela será perdoada. Isso é maravilhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Porque tudo que se manifesta é luz. Aqui ele está falando que tudo aquilo que o Espírito Santo traz à luz para que a consciência do ser humano seja despertado, é luz. Por que é luz? Porque é uma oportunidade, sabe, de Deus manifestar a sua justiça, porque é algo que ele reprova, ele vai iluminar, ele vai dizer, isso não me agrada, isso não faz parte do meu caráter, e ao mesmo tempo ele manifesta a sua misericórdia, o seu amor, porque ele oferece o perdão. É tudo, por isso que é tudo luz, porque é sempre uma oportunidade, sabe, caso ela seja bem aproveitada. Tudo que se manifesta é luz, né? É isso que ele quer dizer. E ele continua no verso 14 dizendo, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vocês estão percebendo? Ele está falando sobre esse despertar espiritual. Ele está falando sobre a luz, a capacidade da luz iluminar a consciência, despertar as pessoas. E ele está falando, é como se ele estivesse dizendo, olha, nós não devemos, nós devemos tomar cuidado com esse sono espiritual, sabe? Com essa cegueira que faz com que a gente não perceba a gravidade, sabe, dessas coisas que nos cercam, que muitas vezes se encontram dentro de nós. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. É isso que a luz faz. É isso que Deus deseja fazer com as pessoas, despertá-las desse sono, desse esquecimento do seu Criador. Levantar dentre os mortos, conceder vida. Que tipo de morte é essa que o apóstolo Paulo está dizendo, que a Bíblia tanto enfatiza? A morte espiritual, não é a morte biológica. Os pecadores estão vivos. Contudo, a Bíblia afirma que eles estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque não há vida com Deus, não há comunhão com Deus. E por isso que Cristo diz, aquele que morre no seu pecado, sabe, verá a morte, sabe, não vai ver a vida eterna, sabe. Aquele que perece no seu pecado, sabe, é aquele que perdeu a oportunidade de alcançar essa vida espiritual, algo que Cristo enfatizou tanto em suas pregações. Ele dizia com frequência aos fariseus, olha, vocês não creem em mim, vocês me rejeitam, se vocês morrerem nessa condição de pecado, vocês perecerão no seu pecado. Vocês rejeitaram a luz. Então o que o evangelho tem a dizer é isso, desperte, levante-se dentre os mortos, você será iluminado. Essa é a mensagem cristã, né, em suma. Alguma dúvida até aqui? Os versos podem parecer um pouco confusos. Sim, Emerson, pode falar. Sim, isso tem acho não, a certeza da uma consequência muito. A gente tem que entender, né, sobre a pregação, a responsabilidade de pregar o evangelho. E quando você prega o evangelho, você está levando luz para aquela pessoa. Independente se ela ouve ou não, algo está acontecendo, né? Ela está sendo iluminada. E entra aquilo que Jesus fala para os fariseus, quando ele fala, né, que eu vim para abrir os olhos, né? Fazer as pessoas verem, ele fala, o senhor está dizendo que nós não enxergamos a ele. Se vocês não enxergassem,
vocês não teriam culpa dos seus pecados. Mas por vocês falarem que enxergam, os seus pecados permanecem em você. Então, assim, aí lembrei agora do apóstolo Paulo falando que o ministério dele era sempre produtivo, porque era luz para aqueles que estavam ganhando vida, mas era perdição, por passarem a enxergarem a verdade e mesmo assim continuar nas trevas. Então, assim, diante disso, a responsabilidade de pregar seu evangelho e a função do evangelho também, não é somente, é algo pesado e duro de se falar, mas também não é somente fazer com que as pessoas se convertam, mas é o mesmo sol, né? Que amolece a cera, mas endurece Endurece o barro, Não verdade. é algo que chamou a atenção isso aí. Sim. Um outro ponto agora que o Emerson Participou, um outro ponto que me chamou a atenção é a natureza do evangelho. Porque esse verso que o apóstolo Paulo cita, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará, fala muito sobre a natureza daquilo que o evangelho veio realizar no coração humano, que é muito mais do que simplesmente apresentar boas maneiras, sabe? É muito mais do que apresentar Jesus como uma referência de vida, como um exemplo a ser seguido. Esses versos estão falando sobre alguém que precisa ser ressuscitado espiritualmente, que é alguém que precisa ser levantado dentre os mortos, ou seja, a condição que a Escritura apresenta os seres humanos é nesse nivelamento de incapacidade, sabe, de ressuscitar por si mesmo, de alcançar essa vida, a não ser que a busque em Jesus. Então, esses versos é difícil, sabe, interpretá-los de maneira exaustiva, porque é muito comum hoje em dia você ver pessoas apresentando um tipo de evangelho, gente, que mais parece um clube social do qual você faz parte. Você se torna membro, sabe? Tá lá o seu nome no hall, você passa a aderir à rotina e à agenda da igreja, e isso. É isso, foi simplesmente uma mudança de mentalidade. Como alguém que não faz atividade física se inscreve numa academia e começa a fazer exercício, tá tudo bem. Não. O evangelho aqui, apresentado por Paulo, está falando a respeito de alguém que não é que precisava exercitar uma musculatura, uma mente, adquirir conhecimento. Era alguém que precisava de vida, para que depois começasse a desenvolvê-la. Então a porta de entrada no reino de Deus, ela não é você aderir, sabe, a uma instituição e a uma agenda semanal. Ela é você passar por uma transformação, uma profunda transformação de vida. E a partir de então, você se vê como alguém, sabe, com uma outra mente, com novas afeições, com novas disposições, com um novo entendimento, sabe? Tem uma declaração do Jonathan Edwards, um pastor americano do século XVIII, que é fantástica. Ele deu uma resposta a muitos que no seu tempo, devido a uma influência do arminianismo, entendiam que o evangelho era simplesmente você exercitar a sua fé, aquilo que você já tinha, sabe? E simplesmente ter Jesus como uma referência, um exemplo de vida. Aí ele, com aquela cabeça, aquela mentalidade, sabe? Não somente calvinista, agostiniana, mas de Paulo, de Cristo, de eleição, de predestinação, ele foi e disse o seguinte: olha, tudo no evangelho e no esquema cristão aponta o seguinte, de que o direito ao reino de Deus e a disposição para obtê-lo dependem de uma grande influência divina, que gera uma profunda mudança, e não de uma mudança gradativa, como muitos pensam poder fazer no exercício do seu próprio poder. Ele declarou isso. E eu gravei porque é algo fantástico. Ele simplesmente está dizendo: a entrada no reino dos céus não depende de você exercitar a sua bondade, a sua justiça. Depende de uma conversão profunda. É isso que é gradativo na vida cristã, gradual, não é a conversão, é a santificação, é o crescimento em graça, é a edificação. Mas para alguém fazer parte do reino de Deus, é o que Jesus diz: você tem que nascer de novo.
Se alguém não nascer de novo, jamais entrará, verá ou fará parte do reino dos céus. Então a porta de entrada é essa, é a regeneração, sabe? Então, Está escrito na Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sim. 14. sim, porque é uma evidência de que alguém nasceu de novo. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, a gente vê que esses três aspectos, justificação, regeneração e santificação, Todos juntos, né? ocorrem juntos. Isso. A santificação, ela continua crescendo, ela tem que crescer. Sim, Ele é um processo sim, muito bom. de crescimento. O Israel trouxe um... Pode continuar, Jó. Pode continuar. Sabe que muita gente diz assim, eu sou crente. Crente é teu diabo, né? É verdade, ele crê. Ele crê e foge, treme, sei lá. Agora, a sem santificação, em 14 diz isso. 1 Pedro também, versículo 15, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, começando, ele me chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Uhum. Então, não adianta ser só crente de uma denominação. Não. Se não buscar a santidade de vida, se não se livrar fugir do pecado todos os dias, e santo quer dizer isso, né? Uhum. É ruim dele entrar no céu. Sim. Ele não entra nem. Deus, primeiro, sem santidade, Ninguém verá Deus. Sim. Esse ponto que o Jael chamou a atenção é importante, porque a santificação, sem ela, ninguém entra no reino dos céus, porque ela é justamente a maior de todas as evidências de que alguém passou por uma experiência real de conversão. Então, se alguém, né, que professa a fé, se diz cristão, não pode identificar em sua vida um crescimento, sabe, nos frutos do Espírito Santo, ou seja, o crescimento do amor por Deus, do amor pelos seres humanos, o crescimento, sabe, da paz, da confiança em Deus, sabe, de você dar crédito à sua pessoa, à sua palavra. Se alguém não consegue observar em sua vida todas aquelas virtudes de paciência, longanimidade, mansidão, simplesmente alguém que foi transformado de uma pessoa amarga, sabe, dura, em dócil. Sabe, se a pessoa não conseguir observar um crescimento nessa área, é uma evidência, olha, dura, mas sólida, de que, né, essa pessoa talvez não tenha passado por uma experiência real de conversão. E é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas pessoas que a Bíblia descreve e que passaram por essa conversão. A gente tem que tomar cuidado de não limitar a nossa percepção do que é a conversão, que a gente vê hoje em dia. Porque é por pessoas definirem a conversão pelo que elas veem ao redor que o problema se estabelece. O escrutínio ele tem que ser a escritura. E o que a escritura descreve que aconteceu na vida de pessoas que se converteram, não o que a gente vê ao nosso redor. Porque se a gente determinar, se a gente definir a conversão pelo que a gente vê ao nosso redor, a gente vai ficar confuso, a gente vai se enganar. É um monte de loucura, sabe? Eu tenho muitos amigos mais jovens, assim, de 20 e poucos anos, que acham que a conversão é algo gradativo, que a pessoa vai se convertendo mês após mês, mas a Bíblia não apresenta essa possibilidade. E por que que eles levantam essa hipótese? Porque é o que eles veem ao redor. Eles veem pessoas que parecem que não estão firmes na igreja, às vezes estão, às vezes não, aí vai ficando cada vez mais firme, vai participando mais. Mas, gente, isso não é um processo de regeneração. O processo de regeneração é algo imediato. O que isso pode ser é uma pessoa imatura, uma pessoa que está com um pé lá e um pé cá, porque ela é uma criança, sabe, ainda. Ela não é capaz de receber o alimento sólido, sabe, ela depende desse leite espiritual, ela não tem bons mestres, boas referências, a família desestruturada. Então uma pessoa pode ser cristã, sabe, nessas condições e não demonstrar firmeza. Mas isso não significa que ela está se convertendo aos poucos. Isso só significa que ela é instável, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a definição de conversão que nós vemos nas Escrituras é das pessoas passando por uma mudança profunda, como, por exemplo, as conversões do apóstolo Paulo, as conversões de alguns reis no Antigo Testamento, as conversões que nós vemos nas pregações do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, sabe? As conversões que nós vemos sendo relatadas pela palavra de Estevão, pela palavra de Filipe, né?
esse tipo de coisa. Essas são as nossas referências, né, do que é uma transformação verdadeira de vida. E alguém aí gostaria de falar? Não? Ah, que eu vi o microfone de alguém aberto. Oi. Eu era cego e agora vejo. A pessoa sai da cegueira Percebeu visão, né? e começa a enxergar Jesus, o que ele é. Sim. A maioria a maioria dos milagres, na verdade, praticamente todos os milagres de Cristo, em que você tem a conversão acompanhando os milagres, porque você tem milagres em que pessoas não se converteram, né? Aqueles 10 leprosos, 9 abandonaram Jesus, só um se converteu. Mas no caso dos milagres em que houve conversão, foi imediato. Todas as situações. Era Cristo dizendo de maneira definitiva: os seus pecados foram perdoados. Vá em paz e não peques mais. Era sempre a mesma coisa. A do paralítico foi isso. A da mulher pega em adultério foi isso. A do leproso, aquele único que se converteu, foi isso. As do cego Bartimeu, que se colocou naquele caminho que Jesus, de Jericó? Não, acho que era de Jericó, né? Enquanto Jesus caminhava, que ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se converteu naquele momento. Então são muitos os exemplos, né? E é isso que a gente tem que ter como referência. Eu acredito que a igreja prejudica a si mesma quando deixa de pregar desse jeito, quando deixa de enfatizar a natureza da regeneração e começa a tratar todo mundo como se a instituição fosse um clube. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Aí os pastores querem alcançar os filhos, as famílias, os avós, os tios, quer deixar a família toda ali. Mas, gente, né, isso não é um clube onde qualquer um pode fazer parte. Sabe? Tem uma mensagem a ser apresentada e essa mensagem enfatiza a necessidade do que a gente leu aqui. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Então, é por isso que eu quis enfatizar um pouco mais esse verso 14. Mas, avançando para o verso 15, alguém tem alguma dúvida antes da gente avançar? Não? Verso 15 diz o seguinte: portanto, ou seja, em vista de tudo isso que nós vimos até aqui, o que nos cabe fazer? Em vista de todo esse conteúdo, de todo esse ensino que nós vimos até o momento, o que cabe a nós? Tenham cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos. Então aqui é interessante. Ele aponta para o fato de que a vida cristã, ela não é simplesmente você descansar, sabe, de maneira indolente na graça. Não é esse oba-oba. Não é assim, comamos e bebamos porque está tudo bem. Não. Tem uma forma através da qual você deve viver. Porque isso fará bem a você. Isso fará bem ao testemunho que você deve dar ao próximo. E isso fará bem efetivamente ao próximo. Que verá em você, sabe, Cristo. Verá em você uma pessoa diferente. Então, à luz de todo esse ensino, tenham cuidado como vocês vivem. E vivam não como tolos, sabe? Como aqueles que não refletem, sobre aqueles que não pensam, sobre aqueles que não levam a sério essa vida. Uma das maiores características da chamada hipocrisia religiosa, segundo o Novo Testamento e segundo as pregações e parábolas de Cristo, é daquele que é desleixado, ele não liga para nada. O evangelho não é sério para ele. Jesus deixou isso muito claro na parábola das 10 virgens, na qual ele diz que 5 virgens eram imprudentes ou loucas, e alguns textos você encontra nécias, tolas, e outras 5 eram sábias, prudentes e cuidadosas, sabe? E ele apresenta essa metáfora como uma imagem da igreja, daqueles que professam a fé. Uma parte desses que professam a fé são desleixados, são imprudentes, são nécios, eles não se importam, sabe, com o evangelho. E é isso que significa não terem carregado aquele óleo para o noivo. Eram virgens que não se importavam, o noivo via, não via, elas não estavam nem aí.
por isso não tinha óleo no seu lamparina. Então elas não podiam acender a lamparina. E as outras virgens não, elas estavam atentas, cuidadosas, aguardando o noivo chegar. Então elas tomaram cuidado com esse óleo. O que significa tomar cuidado com o óleo? Significa a prudência que caracteriza aquele que nasceu de novo. Ele leva a sério o evangelho, ele leva a sério essa vida. Não é que ele é uma pessoa chata, sabe, insuportável, metódica. Você não precisa ser assim para ser cuidadoso, para ser uma pessoa prudente. É simplesmente a seriedade de você enxergar essa vida como aquele pequeno tempo, sabe, aquele breve tempo que Deus concedeu para que você glorifique a Ele nesse mundo. Isso é algo muito sério. Ele não deu a vida a você simplesmente para você viver nos prazeres que esse mundo tem a oferecer, curtir a sua vida e deixar um legado para seus filhos. Não, não é isso. Você pode conquistar o mundo inteiro. Se perder a sua alma, isso vai te aproveitar em quê? Jesus diz que nada. Então essa vida foi dada acima de tudo para que ela seja aproveitada, porque ela é breve. Ela é breve. E aquilo que a gente faz aqui vai ecoar na eternidade. Por isso que ele diz, e vivam não como tolos, mas como sábios. Né, como sábios. Então todo cristão, por menor que seja o seu conhecimento bíblico, teológico, ele deve buscar sabedoria. É do desejo de Deus conceder a sabedoria a todos aqueles que lhe pertencem. É pelo fato das pessoas não desejarem, não buscarem por ela, sabe, que as pessoas permanecem nesse estado, sabe, de tolice. É porque as pessoas não desejam, elas desejam outras coisas. Né? É uma questão do coração, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Se você desejar e buscar sabedoria, Deus haverá de conceder. É do interesse dele. Então, vivam não como tolos, mas como sábios. Verso 16. Aproveitando bem o tempo. Em algumas traduções vocês vão ver remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Tá, o que ele está falando aqui? Isso está muito negativo pro meu gosto. Sabe, ele está muito pessimista. Os dias não são maus. Aqui ele está falando sobre aquela característica moral que é padrão na vida dos seres humanos. E isso é mal. Porque o que caracteriza a vida dos seres humanos não é, sabe, a respeitabilidade, não são as virtudes, sabe, não é o carinho de um vizinho pelo outro, não são as sociedades onde você tem um respeito, sabe, a lei sendo respeitada, a diminuição de crime, não é. O que caracteriza as sociedades em geral é guerra, é exploração, é escravização, sabe, é homem explorando o homem, sabe, é homem abusando de mulher, é pedofilia, sabe, é assassinato, é inveja, é cobiça, é isso que caracteriza. Por isso que os dias são maus. Porque na sua maior parte é isso que se encontra no coração do ser humano. Aproveitando bem o tempo porque os dias são maus. Então, remindo bem o tempo. É difícil enfatizar demais esse verso. Remindo bem o tempo. Por que remindo bem o tempo? Por causa da sua importância. Por causa da natureza do tempo. Você tem que aproveitar bem o tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que você possui, não é seu dinheiro. Você pode possuir todo o dinheiro do mundo. Se esse for o tempo que você tem, isso não significa nada. Não vai poder aproveitar esse dinheiro, porque essa é a quantidade de tempo que você tem. E esse é o dinheiro. O tempo é o bem mais precioso que o ser humano possui. Contudo, ele é o bem mais escasso. Por quê? Porque ninguém sabe quanto de tempo tem. Ninguém sabe. Uma das melhores metáforas que eu posso trazer à memória agora e que simbolizam o tempo de vida humana é de uma ampulheta. Eu não consigo pensar em nada melhor. É uma ampulheta. Para quem não sabe o que é uma ampulheta, é aquele dispositivo em que a areia se encontra numa parte de cima superior do vidro e ela passa por um cano, uma espécie de condutor bem pequenininho. Então vai caindo quase que grão por grão nessa ampulheta, na parte de baixo do vidro. Então você tem uma quantidade específica de grãos na parte de cima, passando por essa parte ultra fina e vai caindo grão por grão. Tem uma hora que não tem mais grão para cair. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Então, tem um sermão do Jonathan Edwards, inclusive, em que ele é direcionado
exclusivamente para esse tema, o tema do tempo. E ele traz algumas teses, então ele começa a defender, né? Algumas das teses que ele levanta, a primeira é essa: o tempo é o bem mais precioso e excelente que nós possuímos. Aí ele vai levantando outra tese: o tempo é o bem mais escasso que o ser humano possui. Ele vai apresentando as teses e explicando os motivos. Por que que ele é precioso, por que que ele é escasso, sabe? E ele culmina de uma maneira impressionante, dizendo que uma das maiores desgraças do tempo, ou melhor dizendo, não do tempo em si, mas da forma em que nós lidamos com o tempo, é de que se nós desperdiçamos ele, você não tem como fazer aquela areia que caiu na parte de baixo do vidro subir de novo. Ou seja, ele é excelente, ele é precioso, porque depois que você o gasta, você não pode recuperá-lo. Ele não é como o ouro que Jó perdeu naquele roubo dos sabeus e como aqueles bens que foram destruídos e que Deus entregou de novo. Não. O tempo de vida humana, sabe, ele é escasso. Você não pode comprá-lo. Você não pode vendê-lo por um preço X e adquiri-lo por um preço depois. Você não tem como, sabe? Eu fiquei sabendo que tem alguns bilionários hoje no planeta que eles tornaram o seu objetivo principal de vida: estudar a longevidade e tentar alcançá-la. Ou seja, o pânico dessa gente que possui bilhões é morrer. É ter que se despedir de tudo que possui. Isso é muito interessante, porque você percebe que aqueles aos quais foi dado tudo que se possa imaginar desse mundo, eles concedem um maior valor ao tempo do que aquilo que possuem. Porque o que possui depende do tempo que tem. Então eles estão em busca de multiplicar esse tempo de vida. Tem um até, se eu não me engano, que eu vi recentemente numa entrevista, que o desejo dele é fazer a vida humana, né, a vida biológica eterna, né? Ele pensa que isso é possível, né, a vida biológica eterna. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: aproveitando ou remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Antes de eu passar para o verso 17, alguém deseja participar? Alguém de casa? Então vamos avançando. Verso 17, eu acho que vai ser o verso final também, porque o verso 18 entra num tema bem diferente, que é o Espírito Santo. Eu acho que eu vou finalizar no verso 17 hoje. Verso 17 diz assim: por esta razão, então percebam que ele primeiro ele diz portanto, né? Portanto, no verso 15. E depois ele enfatiza mais ainda: por essa razão. Ou seja, é a importância do ensino, gente. É a importância da aplicação da verdade, de nós ouvirmos a verdade e colocarmos ela em prática. Não é à toa que Jesus disse, lembrando aquele verso que eu citei domingo passado, lembram daquela mulher que no meio da multidão se levantou e disse: bem-aventurada é aquela que te amamentou, os peitos que te amamentaram. Jesus para o seu trajeto, se vira para ela e diz: mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E ele termina, para quem não lembra, ele termina o Sermão do Monte, seu sermão mais importante, dizendo: todo aquele que pegar essas palavras e colocá-las em prática e observá-las será comparado a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Os ventos vieram, as ondas se chocaram e a casa permaneceu em pé. E ele diz: e todo aquele que ouvir essas palavras e não colocá-las em prática será comparado por mim a alguém que construiu uma casa sobre a areia. O vento veio, as ondas se chocaram, a casa foi derrubada e grande foi a sua destruição. Então Jesus nunca cansou de enfatizar esse ponto de que é você adquirir esse conhecimento, ouvir o que o Evangelho tem a dizer e responder de uma maneira equivalente. Então, sempre que vocês virem, portanto, por esta razão, lembre-se disso, sabe? Lembre-se disso. E ele diz: não sejam insensatos. Ele enfatiza o ponto que ele diz, porque ele disse no verso 15: não vivam como tolos. Não sejam insensatos é praticamente a mesma coisa. Então, por ele estar repetindo, nós devemos entender que é um ponto muito importante. Por que é um ponto importante? Porque muita gente falha aqui. Por isso que ele enfatiza.
Sempre que Cristo, os apóstolos, os profetas enfatizam num ponto, a necessidade é de urgência. Muitos falham nessa área, e por isso a ênfase. Então, quando Jesus diz, em verdade vos digo, que ele está dizendo o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer, porque muita gente falha, não percebe a importância disso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ao se repetir. Mas, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, dediquem grande parte da sua vida em saber o que lhe é agradável, em conhecer aquela conduta de vida que vai fazê-lo sorrir para você. Oi, Elô, pode. O Tiago fala, a gente pedir sabedoria a Deus. Tiago fala. Fala, né? Ele fala que a sabedoria você não manipula. É. A sabedoria não é a sabedoria terrena. Sim. A gente precisa pedir a sabedoria de Deus Sim. para poder a gente levar, aplicar essa palavra, né? Que agora a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Sim. Meu tempo, né? Para poder tomar as melhores decisões. Sim. E Tiago fala, basta a gente pedir sabedoria a Deus. Sim. A Elô está lembrando um verso de Tiago, da carta dele, em que ele diz: todo aquele que desejar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sabe? Em quem não há variação nem sombra de mudança. E ele diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, né? Da parte de Deus. Então é isso, hein? A Escritura enfatiza muito a busca pela sabedoria. O livro de Provérbios, os primeiros capítulos, quase que todos falam sobre a necessidade e a excelência da sabedoria, e ela é tão excelente que Salomão, ele trata de personificar a sabedoria, dizendo que a sabedoria estava com Deus na fundação do mundo e antes da fundação, que a sabedoria foi o seu ouvido, seus olhos, a sua palavra, sabe? Em todo o processo criativo. Então, o que Salomão está dizendo é que Cristo ele é comparável, sabe, à sabedoria, tão importante que ela é, né? E em Colossenses o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os segredos do conhecimento, de riqueza e de sabedoria. Em Cristo, tudo escondido nele. Impressionante essa declaração, né? Tudo escondido nele. As pessoas podem buscar fora, mas tudo se encontra nele. Então, esse foi o verso final da aula de hoje. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pedro, como eu posso compreender qual é a vontade do Senhor? Eu preciso de ajuda nessa área. Eu não sei o que fazer, eu não sei quais são os primeiros passos a dar. E é mais simples e mais complexo, por mais paradoxal que pareça, é mais simples e mais complexo do que parece. É mais simples porque o caminho das pedras é a leitura bíblica diária, uma vida de oração, você se esquivar do que é mal, sabe, temer a Deus. Esse é o caminho das pedras. E nesse sentido, isso é simples. Contudo, é complexo porque é um campo de batalha, né? Você desejando se entregar mais à palavra de Deus, a uma vida de oração, sabe, se afastar daquilo que é mal, e o mundo te atraindo para ele, sabe? E você enfrentando batalhas na sua profissão. E você tendo dificuldade com amigos, parentes, sabe, com dores no corpo, saúde frágil, dívidas financeiras, sabe? Então, por isso que é mais complexo. Nesse sentido, é complexo. Contudo, a vida é isso. A vida não é um mar de rosas, não, gente. A vida é comparável na Escritura a um deserto, aquele deserto que o povo hebreu andou. Os profetas comparam a vida humana a um deserto de serpentes abrasadoras. E o profeta Jeremias chama essa vida de um vale de lágrimas. Um vale de lágrimas. Então a gente tem que buscar essa simplicidade, por um lado,
Porque Deus não quer que você seja o maior pregador desse mundo, a pessoa mais santa, ele só quer você para ele, todo. Ele quer que você se entregue sem reservas. E ali você encontrará a satisfação, sabe? Então há uma simplicidade belíssima nisso. E ao mesmo tempo, sabe, você vai ter que se ver nesse campo de batalha. Que o cenário, sabe, vai ser seu próprio coração. Você pode estar na sua profissão, na sua família, você pode estar num clube, no trânsito. O campo de batalha não se é, em última análise, cada um desses lugares. O campo de batalha é o seu coração e como você vai reagir em cada um desses lugares. Isso que levou Dostoiévski, o grande escritor cristão russo, a dizer: a vida é a história do pecado contra a graça, do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. E o campo de batalha é o coração humano. Ele definiu uma frase fantástica essa, ele definiu a vida assim. A vida se resume a isso, só que o campo de batalha não é esse cenário que a gente vê, sabe, no exterior. O cenário é interno. É. Vocês percebam, as batalhas, por exemplo, a carne milita contra o espírito, Eu ia falar sobre isso. Ele Ao disse que inferno. tem um amigo meu que diz, pastor, ele diz que é como 2 leões que habitam dentro de nós. O mais bem alimentado vence. Aí é a uma guerra. metáfora. Eu vi um pastor dizer isso para Israel, dentro de nós habita 2 leões. Aquele que você alimentar melhor, é que vai vencer. Então, estude a Bíblia. Sim. Se eu não me engano, foi Lutero que falou isso. Mas ele pode ter também lido isso em Agostinho, algum pai da igreja. Mas é uma metáfora fantástica. Porque na Bíblia, esse campo de batalha ele é sempre apresentado de maneira muito pessoal, interna, no íntimo do nosso coração, né? Porque o problema não são as circunstâncias, o problema não é as dificuldades financeiras que você tem, o problema não é o que você enfrenta no trânsito, no trabalho, o problema não é nem os seus problemas de saúde. O problema é a disposição, o estado em que o nosso coração se encontra nessas circunstâncias. Porque isso aí não é nada para Deus mudar essas coisas. E ainda que ele não mude, se você o tem como seu bem de maior valor, as coisas exteriores te afetam pouco. Te afetam pouco. Sabe? Sim, Emerson. Você falou, a Deus, aqui pelo seguinte: tudo que você está falando, ensinamento de hoje, do apóstolo Paulo, e sobre o tempo e essa questão do coração humano, a boa batalha. Está resumido em 2 versículos que vai ser lido no boletim, que é Provérbios, capítulo 16, verso 31, 32. Olha bem, como resumo. Os cabelos brancos são como uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Falando sobre remir o tempo. E esse tempo só é válido na nossa vida quando conhecemos a vontade de Deus e praticamos. É o que Paulo está falando. Em verso 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é o melhor do que conquista uma cidade. Impressionante. Tudo que você está falando são os versos que vão ser lidos hoje no culto, no boletim, e você falando, meu Deus, resumido em 2 versículos, né, de sabedoria, de provérbio. Ou seja, que realmente é altivo a conquista, né, do coração humano. Claro que isso sabemos que é pela graça de Deus. Podemos interpretar o que o provérbio está colocando aqui de uma forma humanista. Né? É aquela coisa do vencer a si próprio e tal, no sentido humano, com a própria força, não é? Mas se resume a tudo isso aí que o apóstolo Paulo está falando, né? De buscar sabedoria, que é para ter uma vida que é escassa, o tempo todo está escoando pelas mãos, mas que vale a pena que um cabelo branco, né, que é a coroa, quando a gente passa essa vida conhecendo a vontade de Deus, fazendo ele sorrir, como o Pedro falou, firmando aquilo que ele falou para Cristo, fala para todos que creem nele. Tu és meu filho amado e em você eu tenho prazer.
Mas se a gente compreendesse mais esse amor por Deus pela nossa vida e por que Ele quer que vivamos uma vida, né, o conhecendo e tendo mais comunhão com Ele, fazendo a sua vontade, não é um simples legalismo. É simplesmente isso. É você ter certeza de que está vivendo de forma útil para aquele que não deixa o nosso coração parar de bater, né, que nos dá saúde para virmos aqui no culto, a fala, os ouvidos, os olhos, para contemplar de uma magnitude maior aquilo que Ele tem, que sempre está nos dando. Né? Então, assim, é algo maravilhoso isso aí. Aí lembrei aqui desse verso, aí eu, meu Deus, ele está falando. Amém. De Deus, ela é maravilhosa. Essa família de Tiago, a Saca, né? Carta Tiago. Muitos escritores chamam de provérbio do Novo Testamento. Provérbio do Novo Testamento. É um livro, a carta de ensino. É. E ele enfatiza, sempre cumpridores da palavra, não somente ouvintes. É. É a palavra de Deus que evita que a gente peque. Né? O salmista fala muito sobre isso. Uhum. Né? Ele diz, lembra, acho que falou um negócio, esse caminho. Guardei a palavra no meu coração para não pecar. Uhum. Palavra. É. Seja não só ouvinte, mas que obedeça. E aquilo que Davi diz também em Salmos é que o meditar do meu coração, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. Então é isso, gente. Eu vou, se ninguém mais quiser participar, eu vou encerrar por aqui. Alguém que está aí em casa gostaria de participar? Antes de eu encerrar? Não? Maravilha. Então a aula vai ficar gravada. Quem quiser assistir depois, a Aninha vai compartilhar no Telegram daqui a pouco. E obrigado pela participação de todos, tá bom? Deixo aqui um abraço para vocês e que Deus abençoe também vocês ao longo do culto, tá bem? Gente querida, obrigado também pela participação de todos. E vamos agora tomar um cafezinho, comer alguma coisa. E eu vou... Enganei quando cheguei aqui. Hum. Não estou sendo gravado, não. Né? Não, vou encerrar aqui agora, aí você fala. Eu disse, poxa... Tchau, gente, um abraço. Vou encerrar aqui a aula. Foi arrebatado pelas ficamos. E daí vocês começaram a chegar...